Não é por acaso que carregamos esse nome há mais de 2 décadas. Afinal, nos preparamos para oferecer a você uma imensa variedade de produtos, atendimento e uma loja de primeira. Nos garantimos, no segmento de manutenção, reparo e operação, você nunca encontrou nada igual. Opção não falta, é claro. Com as parcerias que temos com as melhores marcas do mercado, garantimos também os melhores preços para você. Rolamentos, ferramenta de manutenção, transmissão de potência, lubrificantes, correias, EPIs, sinalização, limpeza e conservação, adesivos, transportes e cargas e muitos outros. Acredite, são mais de 30 mil produtos. Venha se surpreender com a primeira linha. Liga sua televisão. Boa noite a todos. Me chamo Cristiane Ramalho. Bem-vindo a todos nessa live que vamos fazer nesse mês, aqui em comemoração ao Mês das Mulheres. Sou engenheira eletricista e de segurança do trabalho, sou pós-graduada em engenharia de energia e tenho docência no ensino superior. Eu atuei nas fileiras do Exército por 7 anos, desenvolvendo trabalhos na seção técnica, como orçamento, projeto, fiscalização, acompanhamento e execução das obras e também na parte de segurança do trabalho. Atuei também pelo SESI, como engenheira de segurança do trabalho, realizando serviços na área de segurança, como elaboração de laudos de energia elétrica, por exemplo. Prestei serviço também na Secretaria de Obras do DF, com lotação na Nova Cap, atuando em todo o Distrito Federal. Então, agradeço a presença de todos nessa live, Conquistas e Desafios Profissionais na Engenharia. Nessa live, teremos a honrosa satisfação da participação de 2 convidados ilustres, o presidente da ANEST, o senhor Benvenuto Gonçalves, e o presidente da Abraeste, o senhor Denilson Santana. Para isso, eu preciso fazer algumas considerações que eu vejo muito importantes. A ANEST é uma Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Ela foi fundada em 26 de novembro de 1984 e foi constituída com o objetivo de coordenar e manter intercâmbio técnico e científico com órgãos públicos e privados, instituições e organizações nacionais e internacionais ligadas à engenharia de segurança do trabalho. Fundamentalmente, defender os interesses de todos os engenheiros de segurança do trabalho em todo o território nacional. Então, se vocês querem saber mais sobre a ANEST, o site da ANEST, vocês podem buscar mais informações no site da ANEST em www.anest.org.br. Então, à frente da associação está o engenheiro-presidente Benvenuto Gonçalves Júnior. Benvenuto, ele é engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, é presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, ANEST, conselheiro do CREA, perito judicial na 21ª Região, recebeu a menção honrosa da Comissão de Honras e Recompensas do Conselho Geral das Relações Industriais e Ciências do Trabalho da Espanha em 2020 e recebeu também a medalha de honra de Ordem dos Engenheiros Técnicos de Portugal, OET. Então, eu convido para a nossa live, para essa participação, o senhor presidente da ANEST, engenheiro Benvenuto, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Quero iniciar parabenizando a todas as mulheres, principalmente aquelas mulheres engenheiras que estão aqui hoje com a gente. Quero agradecer as palavras da engenheira Cristiane Ramalho. Quero cumprimentar aqui a Stephanie Jardim, a Aparecida Estrela, que é a nossa estrela da ANEST, a Fabiola Rezende, do CONFEA, e que já tem um trabalho que já vem trabalhando esse tema há muito tempo, e realmente, desde que o presidente Joel entrou no CONFEA, esse programa da mulher sofreu grandes avanços, e eu acho muito importante para as mulheres engenheiras, que a cada dia estão mais galgando espaços, né?
seja nas obras civis, seja na agricultura, em todas as modalidades da engenharia. Quero aqui parabenizar todas vocês, no dia que já passou, foi no dia 8 de março, mas pelo mês das mulheres, e que vocês são merecedoras, são mães, são merecedoras de todas as homenagens durante esse mês. Muito obrigado. Obrigado, senhor Benvenuto, pelas palavras. Agradeço pela participação na nossa live. Outro convidado da nossa live também, que está colaborando com a nossa live, é o presidente da Abraeste, o senhor engenheiro Denilson Santana. A Abraeste é uma associação brasiliense de engenharia de segurança do trabalho, foi fundada em 26 de novembro de 1984, concomitantemente com a ANEST. A Abraeste é uma associação regional filiada à ANEST. É uma organização sem fins lucrativos que trabalha para a valorização de todos os profissionais brasilienses de engenharia de segurança do trabalho. Atua em colaboração com os poderes públicos e demais entidades representativas, no sentido da solidariedade social, através do uso de conhecimento da tecnologia para a prevenção de acidentes do trabalho e na busca da promoção e da segurança e saúde dos trabalhadores. Então, se vocês quiserem mais informações sobre a Abraeste, é só entrar no site www.abraeste.org.br, lá terá todas as informações sobre a Abraeste. Na frente dessa associação está o nosso querido presidente, Denilson Santana. Denilson Santana, ele é engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ambiental, engenheiro da qualidade e higienista ocupacional. Ele é presidente da Associação Brasiliense de Engenharia de Segurança do Trabalho, Abraeste, diretor de legislação da ANEST, membro do grupo de trabalho interinstitucional GTRIM, do TRT 10, ex-conselheiro regional do CREA-DF nos anos de 2017 a 2019, diretor de fiscalização do CREA-DF em 2019 e assessor técnico do CREA atualmente. Então, convido o senhor presidente da Abraeste, engenheiro Denilson Santana, a fazer uso da palavra. Obrigado, Cris. Boa noite a todos, presidente Benvenuto. Meu boa noite a todos os que aqui nos assistem, mas em especial a todas as mulheres que aqui estão, pois este é um momento em que se mostra o respeito às mulheres, sendo aqui 4 grandes exemplos do potencial que as mulheres disponibilizam, até como elas vão longe. É gratificante ver a ascensão dessas profissionais que representam exemplarmente a engenharia, que, convenhamos, é o pilar de sustentação da sociedade. Sabemos que todo dia é o dia da mulher, mas um dia especial deve mesmo ser destacado, porque essa abertura faz-se necessária para que realmente todos os seus exemplos sejam realmente explanados, destacados e sirvam de inspiração para as futuras profissionais que a cada dia têm se formado. As oportunidades de novos profissionais têm sido, de fato, amplas, e estamos aqui para receber também profissionais, nós, como já atuantes, estamos aqui para contribuir. Vale destacar que, observando as formações e as experiências dessas profissionais, vemos o nível elevado que elas ocupam. Faço também um agradecimento ao presidente Benvenuto, que, por meio da ANEST, proporciona essa abertura à engenharia de segurança de alcance internacional. Nós temos justamente essa abertura por meio da ANEST. Como a Cris falou, a Abraeste é uma entidade regional, uma associação regional filiada à ANEST, e nós temos esse trabalho conjunto na busca realmente da visibilidade da engenharia de segurança, que é uma peça fundamental realmente para a sociedade como um todo. Vale destacar que, mais do que nunca, a prevenção e a proteção são determinantes para justamente a preservação da vida, que é justamente garantindo a proteção, a preservação dos profissionais da saúde, que eles conseguem atender ao público que hoje tanto necessita com essa crise sanitária que nós estamos passando. Sem maiores delongas, afinal, hoje é o dia realmente a se destacar essas excelentes profissionais que nós aqui trazemos.
Gostaríamos de trazer outras que são exemplares, são formidáveis, que também conhecemos, fazem parte tanto da ANEST quanto da ABRAEST e das outras entidades regionais, mas como o tempo é curto, essas realmente estão representando a todas as demais que mereceriam também estar aqui. Mais uma vez, obrigado, parabéns a todos que estão participando e tenhamos um excelente evento. Obrigado, Denilson, pelas palavras. Agradeço a participação do presidente Benvenuto, da ANEST, e do presidente Denilson, que estão contribuindo hoje com a nossa live em homenagem ao Mês das Mulheres. Obrigado, rapazes. Agora, como é tão esperado na nossa live, né, vamos dar o início à nossa live, que é o tema Conquistas e Desafios Profissionais na Engenharia. Para isso, vamos dar início com a nossa engenheira, querida engenheira, Maria Aparecida Estrela. Ela irá falar sobre o tema Engenharia? Sim, a mulher pode. Maria Aparecida Estrela, ela é engenheira civil, ela é especialista em engenharia de segurança do trabalho, ela é vice-presidente da ANEST, da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, conselheira regional na Câmara Especializada em Engenharia Civil e Agrimensura, membro da Câmara Especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho do CREA da Paraíba e é uma das idealizadoras da campanha Abril Verde. Dona Maria Aparecida Estrela, venha a brilhantar a nossa live com a sua participação, falando sobre o tema Engenharia Sim, a mulher pode. Seja bem-vinda. Na verdade, boa noite a todos. É um prazer muito grande, Cris, a gente ter hoje esse espaço, né? Eu já começo assim, eu sou ex-conselheira, né? Eu fui por 2 gestões no CREA Paraíba e fui membro quando nós tínhamos ainda uma comissão de engenharia de segurança. Eu estava como representante de plenário na nossa recém-criada Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho aqui na Paraíba. Mas eu continuo atuando e estou bem empenhada na implantação do programa Gestor, né, Mulher no CREA. E Fabiola está aí nos assessorando. Já foi implantado aqui na Paraíba, nós já temos inclusive foi motivo de homenagem na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Eu estou representando as entidades de classe nesse programa. E eu já chego assim, parabéns a todas nós mulheres desbravadoras, num sistema ainda eminentemente masculino, como é o sistema CONF-CREA, apesar de muitos avanços, mas nós ainda somos minoria. Mas a gente, enquanto minoria, somos bastante representativas. Eu vou começar a minha fala, Cris, citando uma coisa assim bem emblemática para nós, engenheiras. Brito, quando for o tempo para isso, você me avisa. Que diz assim: engenheiras no Brasil, muitos avanços e desafios. Abre aspas, usava bota, calça comprida e carregava uma arma na cintura. Atirava para o alto sempre que fosse necessário se fazer respeitada numa obra. Esta é uma fala, gente, da primeira engenheira negra do Brasil e a 6ª profissional a se formar na área no país em 1945, a Enedina Alves Marques. Então, para atuar em campo, e para ser respeitada na construção da usina hidrelétrica Capivari, Cachoeira, no início dos anos 50, como descrito por pesquisadores. A Enedina, descendente de escravizados, compõe uma lista de pioneiras, e mulheres engenheiras pioneiras que, com coragem e ousadia, desbravaram o caminho a partir da primeira década do século XX para que mulheres seguissem conquistando seu espaço com uma profissão cuja predominância ainda é eminentemente masculina, no ano de 2021. Né? A gente está em 2021. Então, por que tanto assim? Por que a mulher ainda não tem seu espaço? Apesar que nós podemos, né? Engenharia, a capacidade de aplicar os conhecimentos científicos de forma prática a fim de produzir novas utilidades. Então, nós, engenheiros e engenheiras, estudamos da mesma forma. Então, por que essa equidade, essa diferença tão gritante que é entre engenheiros e engenheiras? Para vocês terem ideia,
Quando eu tirei minha primeira carteira de engenheira no CRE, meu título era engenheiro de segurança do trabalho. Eu não era ainda, Cris, engenheira. Na minha carteira saía engenheiro de segurança. Então, partiu aqui do nosso estado, da Paraíba, de um conselheiro federal à época, para que as mulheres ganhassem esse direito de serem engenheiras e não engenheiros. Tá? Então, aqui eu encontro bastante machismo ainda, mas não só no Nordeste, mas eu acredito na nossa profissão, que a nossa história ela é marcada pela luta, não é, de igualdade, não só no Brasil, como na maior parte do mundo, uma luta por igualdade em oportunidades e posição social em relação ao homem, nos diversos âmbitos de nossas vidas. A gente tenta vencer as dificuldades do mercado de trabalho, quebrar paradigmas e buscar superar essas questões de gênero a nós impostas. Isso é uma coisa, assim, inadmissível nesses tempos. Mas, infelizmente, ainda existe bastante. Para você ter ideia, eu, quando apresentei uma palestra em Cuiabá, eu fiz um levantamento que eu atualizei em 2020, o CONEST foi em dezembro, Cristiane e demais colegas. Pois não? Está me ouvindo direitinho, Cris? Estou sim, estou acompanhando. Pronto. Então, olha mesmo, em 2020, quando eu apresentei esse trabalho lá em Cuiabá, no 22º CONEST, 793.819 homens, 183.239 mulheres, e assim, engenheiras e engenheiros. Então, 81,25% do sexo masculino, apenas 18,75% de homens no sistema. Né? Então, assim, não mudou muita coisa, apesar de tantos avanços, quase 1 milhão de profissionais, mas nós só somos 18% no sistema. Já na engenharia de segurança, nós somos um pouquinho mais. Né? No todo o sistema Confea-CREA, são 64 mil engenheiros registrados, engenheiros de segurança do trabalho, engenheiros e engenheiras de segurança. Então, nós somos 20%, e a proporção masculina, nós somos 79%. Não é? Quando a pessoa vê assim, ali na ANEST, quando nós elegemos a atual diretoria lá no CONEST, eu até falei assim, nossa, em posição de liderança tem eu sou a única no meio de tantos. Aí não, quando começaram a chegar as meninas, eu fiquei muito surpresa, recebi uma homenagem muito bonita lá em Cuiabá, foi bastante emocionante, quem me conhece sabe que eu sou toda emoção, toda coração, agradeço a todos, mas é assim, a superação e a nossa luta. É tanto que foi pelas mãos de uma mulher, eu sou a primeira mulher a dirigir uma associação de engenharia na Paraíba, né? Eu sou a primeira mulher, foi uma mulher que lutou na ESTE, a primeira mulher a dirigir a Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho da Paraíba, e foi por uma mulher que foi criada a Câmara Especializada em Engenharia de Segurança no nosso estado. Né? Então, assim, é um trabalho bastante, quem conhece, bastante político, que a gente sabe disso, mas, como diz o meu presidente aqui, o presidente Aragão, tinha que ser uma mulher sertaneja lá de Souza, paraibana, né? Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor, mas não tem essa coisa, não. Paraíba é feminina, nós temos que ser, eu reclamo quando as meninas são muito machonas assim nas obras. Não, a gente tem que ser profissional. Não muito feminina, não muito masculina, mas profissionais. Vamos aí, a gente tem que ser de igual para igual. Nós estudamos a mesma coisa, sabemos tanto. Não sei por que tanta discriminação ainda. Então, tivemos a engenharia só no século XX, gente, ela começou a receber mulheres. Mas essa dificuldade, Cris, e demais colegas que nos assistem, é porque a engenharia ela começou na área militar. Na área militar não era aceito homens, só mulheres. Não é como é que liberavam na época os pais liberar a mulher para ir para a estrada, desbravar a região centro-oeste, o interior da região nordeste. Então, por ela ter começado a engenharia ter sido militar, nós tivemos ainda temos hoje, né, essa dificuldade. Mas muitas mulheres furaram esse cerco, deram passos importantes na conquista de novos espaços, demonstrando o empoderamento já naquela época. Tem uma história bem curiosa, que a primeira engenheira civil do Brasil graduou-se em 1917, na Universidade Politécnica do Estado do Rio de Janeiro. E uma outra história é de uma engenheira que
para poder, ela ganhou um estágio, olha que história curiosa, meninas, mulheres que nos assistem, que era para poder fazer um estágio num túnel que estava fazendo lá na França, ela trazer essa tecnologia, lá não permitiram que essa engenheira entrasse. O que é que aconteceu? Ela teve que se vestir de homem, prender os cabelos, desenhar bigode, e para poder participar. Como era difícil. Imagine isso hoje, hein, Cris e demais colegas. Então, eu estou falando aqui, já que a mulher pode, do desbravamento, né, dessas pioneiras. Imagine como não era na época. Então, assim, já falei no pouquinho do que nós temos. Então, o grande desafio de nós, mulheres engenheiras, principalmente em canteiros de obras, né, na engenharia elétrica, na mecânica, em grandes posições de liderança, é a gente quebrar essas barreiras e mostrar que nós temos a mesma capacidade intelectual, sem importar que nós sejamos homens ou mulheres. A capacidade intelectual não é diferente, tá certo? A gente tem que identificar que nós somos profissionais tão necessárias quanto os homens. E o que vem mudando muita coisa nessa área, principalmente na engenharia de segurança, é que os cursos de especialização na engenharia têm feito toda a diferença quando a gente vai para um cargo de gestão. Não que os homens sejam menos estudiosos que a gente, mas nós temos quebrado muito quando se trata de especialização. Você vê na medicina também. Na medicina, tem profissões, por exemplo, urologia. A gente não vê médicas urologistas, ortopedistas. E assim como na engenharia, a maior dificuldade nossa, onde tem menos número de engenheiras, é na engenharia elétrica, mecânica, né? São onde tem menos, e onde tem mais mulheres. Nas engenharias, eu achava que era engenharia civil, eu sou engenheira civil, mas ainda na engenharia química, onde tem o maior número de mulheres no sistema Confer-CREA. Então, como mudar tudo isso? Né? Porque sim, a mulher pode. Perseverança, a resistência, que parece ser a regra e a norma a ser seguida para a nossa inclusão, tá certo? Para a nossa inclusão no mercado de trabalho. Essa perseverança é que a gente tem que enfrentar, combater a desigualdade salarial, de gênero, que é uma realidade que o mercado nos impõe, selecionando homens e excluindo a presença feminina. Muitas vezes, quando a gente aceita porque diz, é isso que temos para a gente aceitar. Mas a gente tem que combater. Outra coisa que tem nos preocupado muito, pessoal, é o fenômeno teto de vidro, né? Chamado fenômeno teto de vidro, que é uma barreira que afeta as mulheres como um grupo, impedindo avanços individuais, inclusive em função do nosso gênero. Então, por sermos mulheres, nós muitas vezes somos barradas, né? Achando que nós não somos hábeis para ocupar posições nos topos das hierarquias profissionais. Essas barreiras são bem sutis, mas são perceptíveis, que muitas vezes numa empresa, o gênero masculino, ele ocupa mais espaço, apesar de nós termos a mesma capacidade. Já desde lá nossa universidade, quando a gente vai lá, já tem um outro enfrentamento que a gente denomina labirinto de cristal, que é um termo muito usado no meio acadêmico, onde se discute as dificuldades encontradas pelas mulheres no mundo da ciência. Essas barreiras fazem ter uma evasão muito grande nas carreiras científicas. Só para você ver, Cris, agora no último o Prêmio Nobel da Paz, esse ano foram 17 mulheres premiadas, coisa nunca vista. Então, em toda a história do Prêmio Nobel, nunca tantas mulheres foram premiadas, para você ver os avanços já, né, na nossa área. Brito, me avisa aí do tempo, tá? Então, enfrentamento, né? Temos mais 3 minutos, Cida. Ai, Jesus. Então, vamos lá. Então, engenharia, sim, nós podemos, né? Eu digo assim a minha história, depois Fabíola vai falar da participação feminina dentro do sistema, eu falei umas porcentagens, mas coisa muito pequena que eu pesquisei. Então, nesses quase 33 anos que eu, como engenheira, eu já vivi e passei por muitas histórias, todas elas foram fundamentais para me tornar hoje a profissional e o ser humano que sou, né?
Cada um de nós é responsável por nossas escolhas e pela responsabilidade da nossa escolha. Eu lembro que meu pai, na época, dizia assim, mas minha filha, como é que você vai se meter numa área que só tem homem? Porque em obra, engenharia civil, realmente hoje já tem muitos avanços. Nós temos carpinteiras, eletricistas, pedreiras, encanadoras, mas na minha época de estágio, eu sofri muito assédio e naquela época a gente levava tudo na brincadeira, né? Mas eu sabia onde eu estava pisando e a gente vai superando, né? A gente vai quebrando e mostrando que é capaz. Então, desde que eu fiz minha escolha profissional, eu já tinha ciência dos desafios que ia encontrar e que ia enfrentar. De forma ética e efetiva, a gente consegue vencer e eu posso dizer, eu venci, né? Hoje estamos aí na ideologia, na idealização do movimento, da campanha Abril Verde no Brasil. Eu vou encerrar essa campanha Abril Verde. Eu tenho um grande parceiro que foi meu ex-aluno, o Nivaldo Barbosa, e hoje o Abril Verde não é mais da Paraíba. O Abril Verde é um mês dedicado às vítimas de acidente de trabalho. Nós vamos fazer na Anest TV esse evento. Então, eu vou terminar aqui citando a engenheira agrônoma Alméria Carniato, ouvidora do CREA Paraíba. Faz-se necessário pontuar e trabalhar a equidade de gênero. O sistema é eminentemente masculino. São poucas as mulheres que chegam ao poder. Portanto, é necessário construir uma cidadania dentro de um modelo de desenvolvimento includente. Nós temos que nos organizar, não ocupar o poder pelo poder, mas para reafirmar enquanto mulheres engenheiras nos sistemas CONFEA-CREA e nas entidades de engenharia. O nosso maior, assim eu posso dizer, enfrentamento, dificuldade, é o machismo feminino. Quando a gente ocupa um cargo de liderança, a gente tem o machismo feminino. Esse ainda é pior do que o machismo masculino, né? Então, ainda que as mulheres enfrentem muitos preconceitos, muitos desafios, mais que os homens ao longo de nossas carreiras, a gente tem que provar nosso valor, conquistar nosso espaço, porque nossa história de luta não é só luta, mas também superação. Portanto, encerro por aqui e vale lembrar que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na engenharia. Então, aqui eu estou. Encerro minhas palavras e meninas, não desistam. Se tiver estudante de engenharia, não desistam, certo? A gente pode sim. E a gente segue em frente. Não é bullying não, né, Bevenuto? É brincadeira. Mas tudo bem. Obrigada, gente. Estou aí para os debates. Preparada. Muito obrigado, Cida. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter um momento de debates entre as palestrantes. Vocês podem enviar perguntas, questionamentos, dúvidas para a nossa live aí no YouTube, que no final, depois que as palestrantes falarem sobre o seu tema, nós vamos abrir para debates e respostas, e responder as perguntas do pessoal da live, tá? Cida, não tenho como deixar de não fazer uma observação sobre essa sua fala, que eu achei muito interessante quando você fala que a mulher, ela precisa impor respeito no canteiro de obra ou aonde ela está trabalhando, não impor masculinidade. Ela precisa impor respeito, e respeito se impõe com dedicação, com competência, com capacidade intelectual, com conhecimento. Então, assim, eu achei muito interessante essa sua fala, porque é isso que a gente precisa, porque muitas vezes a mulher vai lá para o canteiro de obra achando que tem que virar um homem para estar lá no meio de tanto homem, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, a gente precisa de competências intelectuais para poder estar ali naquele momento, porque o que define não é ser homem ou ser mulher, e sim é a pessoa, né? Assim, a nossa história, afinal, você imagina, hoje, quando eu dei a palestra em Cuiabá, Cristiane, uma engenheira com 33 anos de formada e uma engenheira com 30 anos de idade, com poucos anos de formada. Quando ela nasceu, eu já estava na luta, já estava no canteiro de obras. E ela, quando a gente teve os debates, ela informou que ela trabalha muito na parte do agronegócio,
E ela disse que quando eu citei lá uma história minha, um caos meu, ela passou pela mesma coisa, quer dizer, há 30 anos atrás e 30 anos depois, pouca coisa mudou. Mas a gente não baixa a cabeça. Eu detesto o tal do capacete rosa. Quando eu chego, porque eu vejo uma menina com capacete cor-de-rosa, eu, não. É isso, a gente já tem uma discriminação, clube do Bolinha, e a gente chegar aqui de Luluzinha. Nós somos profissionais, a gente tem que ser de igual para igual, profissional a profissional. Tá bom, é isso. Muito obrigada, Cida. Vamos deixar para o debate, te agradeço. Nós vamos agora passar a palavra para nossa amiga também, engenheira Fabiola Gleice. Ela irá falar sobre o tema, o programa Mulher do Sistema Confea, CREA e Multa, cuja é idealizadora. A engenheira Fabiola Gleice, ela é engenheira eletricista, é engenheira de segurança do trabalho, é especialista em tecnologias assistivas e gestão pública, começou sua carreira no sistema Confea-CREA, como CREA Júnior do Pará, tendo posteriormente atuado como conselheira na Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA de Minas Gerais, possui diversos artigos publicados na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, e em 2020 foi homenageada pela Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, ANEST. Atualmente é gerente de relacionamentos institucionais do Confea, onde atua no relacionamento com os CREAs, entidades de classe, setor empresarial e ministérios, além do relacionamento internacional. Foi não vai sair, mas agora sai. Foi idealizadora do programa Mulher do Sistema Confea, CREA e Multa, onde atua como secretária executiva. Então, bem-vinda, Fabiola, deixo a palavra com você agora. Seja bem-vinda. O seu áudio está fechado, Fabiola. Agora sim. Seja bem-vinda, Fabiola. Boa noite, Cristiane. Boa noite, minha amiga do coração, Cida, que ela sabe que eu não escondo o tamanho da admiração que eu tenho por ela. Né, eu fico muito feliz. Eu lembro quando eu conheci a Cida no Açoiá, né? E aí a gente estudava na pós sobre esse movimento do Abril Verde. E eu tinha um professor, o Alexandre, que ele era muito entusiasta desse movimento Abril Verde. Então, era algo sempre falado na universidade, né, na nossa pós. E aí eu lembro, quando eu conheci a Cida pessoalmente, eu lembro direitinho, eu pedi para ela, posso tirar uma foto com você? Você lembra, Cida? Lá em 2018. E eu tenho essa foto guardada até hoje, né? Para mim foi um momento muito, muito legal, e desde aí a gente firmou uma amizade que ultrapassa, né, as barreiras aí do nosso Brasil, dos estados. É uma amizade muito legal que a gente conserva, e para mim é uma honra, né, estar aqui do seu lado, debatendo aqui sobre engenharia e segurança do trabalho. Bom, eu acho que você já introduziu muito bem na sua fala sobre essa questão dos desafios da mulher na engenharia, né? Não só na engenharia de segurança do trabalho, mas nas engenharias em geral, né? Eu vim aqui para falar um pouco do programa Mulher, e aí, Cristiane, também você fica à vontade para ir me alertando sobre o tempo, porque senão a gente empolga e fala que não tem fim, né? E então, o que acontece? Por que o programa Mulher surgiu? O programa hoje, no formato que a gente tem, que é esse formatinho aqui, que ele está disponível tanto em formato físico, impresso, quanto em formato virtual, né, eletrônico, ele surgiu justamente a partir do momento em que nós fizemos um mapeamento estatístico a nível de Brasil, com os 27 estados, e aí os CREAs tiveram um papel muito importante na elaboração desses dados, porque foram eles que nos cederam, e nós procuramos levantar os percentuais de mulheres dentro do sistema que estavam em alguma posição de liderança, né? Seja como conselheira, seja como diretora, seja como coordenadora de Câmara, seja como presidente de CREA, seja como presidente de Confea, como conselheira federal, presidente de entidade de classe nacional, né? Então, nós fizemos esse levantamento estatístico junto aí aos 27 estados, e de posse desses dados,
que foi um percentual muito baixo, só para vocês terem uma noção. Hoje, de 1 milhão de profissionais, nós temos cerca de 200 mil mulheres registradas no sistema Confea-CREA, né, entre as áreas de engenharia, agronomia e geociências, que abrange meteorologia, geografia, geologia, enfim, né? Embora a gente saiba que temos muito mais mulheres formadas, mas infelizmente elas não se registram no conselho de imediato, algumas vão adiando, algumas nem se registram, mas o número que a gente enxerga é esse 1 milhão de profissionais e 200 mil mulheres registradas, tá? Então, fiquem aí com esse percentual na cabeça, 20% de mulheres no nosso sistema, registradas. E aí, quando nós fizemos esse levantamento estatístico, quando tratamos esses dados e compilamos e tudo, o que a gente viu, que nos plenários dos CREAs, né, que são as instâncias máximas de decisão nos regionais, assim como o plenário do Confea, o federal, é a instância máxima, também é a última instância de julgamento de algum processo, nós vimos que o percentual dessas mulheres que compunham o plenário dos 27 regionais não chegavam nem a 12%. Era um número de 11,74%. Né? Então, veja só que, vejam como comparando os números, né? O percentual de mulheres em papéis representativos dentro dos nossos conselhos não representavam nem os 20% de mulheres que nós temos registradas no nosso conselho. Então, de posse desses dados, ficou muito nítido que o Confea e o sistema como um todo precisava fazer alguma ação, né? Precisava fazer alguma ação, pelo menos para chamar para o debate, né? Por que nós temos baixo número de mulheres nos plenários dos CREAs? Porque a coisa vira uma reação em cadeia. Se você tem pouca conselheira, consequentemente você vai ter pouca diretora, porque para ser diretora tem que ser conselheira. Você vai ter também um número mais baixo de coordenadoras de Câmara, especializada, porque para ser coordenadora você precisa ser conselheira, né? Só que para você ser conselheira, você precisa também estar envolvida em alguma entidade classe da sua modalidade, em alguma entidade que te represente, que você está atuando. E aí a entidade indica essa pessoa para ocupar esse cargo de conselheiro, seja por meio de via de eleição, né, como foi o meu caso, quando eu tive que disputar em Minas Gerais para a Câmara de Elétrica, e a minha pauta foram duas, basicamente. Eu era recém-saída da universidade, e eu levantei muito essa bandeira da representatividade, porque a Câmara de Elétrica do CREA Minas havia muito tempo que não tinha uma mulher nessa Câmara, né? Então, eu levei duas pautas. Eu levei essa pauta da representatividade, que eu achava que tinha que ter uma mulher na Câmara de Elétrica, e a pauta também da aproximação do sistema com a universidade. Na época, eu estava fazendo mestrado, estava muito engajada na academia e tudo, então eram as duas pautas que eu defendia, né? Era a representatividade da mulher na Câmara de Elétrica e também a aproximação do sistema Confea-CREA com a academia, né? Com as universidades, enfim. Então, o que acontece? Quando nós fizemos esse levantamento estatístico, começou uma fase 2 do programa, que foi quando nós começamos a chamar diversas lideranças para conversar, sejam presidentes de entidade, presidentes de CREAs, né? Quem quis contribuir com o programa Mulher nessa fase de minuta, pode contribuir, né? O único pré-requisito nosso, porque como a gente recebe muita ideia, o nosso único pré-requisito foi dê a ideia, mas preencha também esse modelinho que a gente enviou de um plano de ação, né? Porque é muito mais fácil, às vezes, a pessoa tem a ideia, dá a ideia, e ela já visualiza como o Confea ou os CREAs podem cumprir aquilo, né? E aí aquilo chega no Confea, essas ideias vão chegando no Confea, de norte a sul do Brasil, e aí, assim, nós somos além até do sistema. O sistema teve um papel muito importante, mas nós também fomos buscar apoio fora, com a bancada feminina da Câmara dos Deputados, com a Secretaria da Mulher, né, a própria experiência de Portugal, com a Lídia Santiago, segunda vice-presidente lá, com a própria ONU Mulheres. Então, nós chamamos essas pessoas que tinham papéis expressivos na nossa sociedade e no nosso sistema, e começamos a
propor metas. O que é que um programa Mulher Nacional poderia envolver? Porque era um desejo muito grande do presidente Joel, né, que assumiu a gestão em 2018, e já trabalhava essa pauta no Paraná, que foi ele que instalou o Comitê Mulheres no CREA Paraná. Ele queria algo que ultrapassasse a barreira ali do CONFEA, ultrapassasse as paredes. E quando a gente fala em algo que ultrapassa as paredes, nós estamos falando que ele não gostaria de um grupo de trabalho e nem uma comissão temática, porque, via de regra, tem um prazo para começar e tem um prazo para terminar, né? Então, o que ele queria era algo que o nome programa veio depois. Ele queria que nós trabalhássemos em um projeto que não ficasse restrito ao CONFEA, né, que a gente pudesse levar isso aos CREAs e às entidades de classe, e sempre buscando esse diálogo. E assim foi feito. Recebemos todas as contribuições, compilamos isso, aliado, claro, junto a todas as regras e leis que nós estamos sujeitos enquanto autarquia pública federal, e chegamos nesse formato que eu mostrei aqui para vocês, e vocês podem conferir também no site programamulherconfea.com. Então, o que acontece? Essa foi a fase 2, a fase que o Programa Mulher foi aprovado no plenário, e vale ressaltar o quê? O Programa Mulher é muito importante ter isso na cabeça, porque o objetivo macro do Programa Mulher, além dos objetivos específicos que estão elencados nele, mas o que a gente tem que ter na cabeça, né? O Programa Mulher, ele vem ao encontro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. É uma agenda que é composta por 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e todos esses ODS possuem ligação direta com a engenharia, agronomia e geociências, né, eles são integrados, indivisíveis, e no caso do Programa Mulher, no caso dessa pauta Equidade de Gênero, o que abarca isso é o ODS 5, que é o ODS específico da equidade de gênero. E nós também temos o ODS 10, que é o que trata da redução das desigualdades, tá? Então, é bom a gente ter isso, claro, por quê? Porque a gente tem trabalhado, enquanto Programa Mulher, em consonância com uma pauta internacional, que é a pauta da Agenda 2030, né? Então, só que quando a gente pensa em um tema internacional, muitas vezes a gente tem a ideia que é algo distante, que é longe da gente, né? Quando, na verdade, não é assim. A gente pode trabalhar os ODS, pode desenvolver a temática de equidade de gênero, pode desenvolver o ODS 5 dentro da nossa própria casa, que no caso é o nosso sistema CONFEA-CREA, né? Então, isso explicado, esse é o objetivo macro. Os objetivos específicos, nós recebemos colaboração de todo o Brasil, e muitos deles nós conseguimos cumprir. Eu não vou falar muito aqui, até pela questão de tempo, mas um que eu acho que vale muito a pena ressaltar, e todo o Estado que tem trabalhado o Programa Mulher, eu acho que vale a pena incorporar no seu plano de ação, é justamente a aproximação do Programa Mulher, do CREA, no caso, né, com as assembleias legislativas, com os nossos parlamentares. Por quê? Porque o Programa Mulher, ele é um cartão de visita muito forte para você chegar nas deputadas, sejam estaduais, federais. Aqui no meu caso, Brasília, eu trabalho mais com deputadas federais, senadoras, né? Então, é um cartão de visita muito grande para que você chegue nessas mulheres que já defendem a temática. A exemplo, nós temos instalada na Câmara dos Deputados hoje a Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Mulher, que é coordenada pela deputada Celina Leão, deputada federal, e nós temos vários deputados que também encampam essa temática. Então, ele nos dá essa possibilidade de ser um cartão de visita para pedir apoio para essa pauta, só que com o networking que nós fazemos, porque a gente acaba criando amizade com os deputados, com as deputadas, é lá também que nós vamos pedir apoio para as pautas de interesse da agronomia, da engenharia e das geociências, que nós precisamos de alguma votação de apoio no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, né? Então, vejam a importância. Você chega para falar de um tema como o Programa Mulher e você está inserido no meio em que todas as decisões do Brasil são tomadas, né? Então, isso é muito importante também levar para os estados,
através das assembleias legislativas, prefeituras, vereadoras, né? E sempre que eu percebo que a gente é muito bem recebido, as pessoas gostam da temática, gostam, porque vê que é um programa que trabalha em consonância com a Agenda 2030, com a pauta internacional, com a ONU, né? E as pessoas se interessam em levar isso para suas próprias instituições. E aí, nesse sentido, eu falo que o CONFEA hoje ele é precursor desse movimento, tanto no Brasil, quanto também agora a gente está buscando, em nível internacional, fazer com que o nosso programa Mulher vire referência, tá? Então, aqui eu estou vendo aqui que eu tenho 3 minutos de fala, eu vou focar mais um pouco no que tem acontecido atualmente. Acho que todas as pessoas que são mais engajadas em rede social têm percebido que nós estamos tendo um movimento muito grande dos CREAs implantando o Programa Mulher. Esse foi um documento que nós aprovamos em 2020, enquanto ainda estava aquela loucura, trabalho remoto, pandemia, eleição, mas o comitê continuou trabalhando. Nós aprovamos um documento que foi trabalhado com colegas de outros CREAs, que já trabalhavam a temática, no sentido de fornecer as diretrizes nacionais para que os CREAs que tivessem interesse pudessem implantar, sem grandes dificuldades, o programa Mulher no seu regional, né? Então, nós demos toda a documentação, toda a base jurídica, toda a base técnica, porém, nós deixamos para o CREA livre a parte de preencher o seu próprio plano de ação. Porque não tem como eu, Fabíola, que estou em Brasília, pensar como é a realidade de um CREA-Acre. Quem tem que pensar é a presidente que está lá, são as mulheres que estão lá, porque é elas que têm a noção do cenário, né? Então, o que acontece? Nós tivemos agora, em março, esse monte de implantação de Programa Mulher, até o momento 15 CREAs já implantaram o Programa Mulher, e o que é bonito de ver nesses programas, quando você observa o plano de ação, quando você observa a forma como eles estão trabalhando, porque a gente conseguiu aquele objetivo do início, que foi tirar essa questão, essa temática de dentro do CONFEA, né? Levamos para o sistema CONFEA-CREA, e aí, nesse sentido, é interessante observar como que cada CREA conseguiu colocar a sua própria identidade no programa Mulher. É muito diferente você ver um CREA Rio Grande do Sul trabalhando a temática e ver um CREA Alagoas trabalhando. Então, ficou um programa muito rico, simplesmente porque ele ficou cheio de brasilidades, né? Cada região dando o seu toque da melhor maneira possível de se trabalhar essa temática no seu estado, né? Então, o que a gente consegue com isso? Que o programa se tornasse, de fato, um programa do sistema CONFEA-CREA, e não um programa que está restrito ali nas paredes do CONFEA. E aí, dito isso, só para concluir minha fala, hoje, como nós já conseguimos fortalecer esse programa com o apoio dos CREAs, que é fundamental, apoio de entidade classe, nós estamos com agora a próxima meta no âmbito federal, né? No caso, o CONFEA tem trabalhado isso, para quê? Levar o nosso programa Mulher nos grandes eventos da engenharia mundial, seja a FEMOI, seja a WCCE, sejam as entidades da engenharia mundial que o CONFEA faz parte, né? Porque a nossa intenção hoje é fazer com que o nosso programa vire também referência para outras ordens de engenheiros de outros países também se sensibilizarem e trabalharem a temática, né? Então, é algo que começou como um trabalho estatístico apenas, e hoje nós já estamos pleiteando a inserção internacional do Programa Mulher. Então, é isso por enquanto, depois a gente vai respondendo alguma pergunta que aparecer, só para cumprir o tempo aqui. Muito obrigada, Fabíola, pela sua participação brilhante, falando sobre a inserção do sistema CREA CONFEA Mútua. Parabéns. Agora, vamos chamar mais uma participante da nossa live, a engenheira Stephanie. Bem-vinda, Stephanie, à nossa live. A Stephanie, ela irá falar sobre o tema, os principais desafios que a mulher enfrenta em sua trajetória profissional. A engenheira Stephanie Cardoso, ela é engenheira civil, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho e pós-graduada em Análise Ambiental.
e desenvolvimento sustentável. É atuante na indústria da construção civil há 14 anos, com foco em saúde e segurança do trabalho. É responsável pela gestão integrada, qualidade, segurança e meio ambiente da construtora Enclave, onde atua há 5 anos. Muito obrigada, Stephanie, pela sua participação. Bem-vinda, e a palavra agora é sua. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra estar participando de um evento tão importante e tão válido, na companhia de colegas como a Cida, como a Fabíola, como a Cris, que são, com certeza, referência para nós. A gente não tem como não se emocionar com uma situação como essa, porque estar aqui agora significa assim, venci, consegui chegar em um lugar onde eu gostaria de chegar, e a gente tem que ir avançando cada vez mais. Estou muito grata pelo convite, muito honrada, e eu vou começar a falar sobre a participação, né, da mulher no mercado de trabalho. Eu estou nesse mercado de trabalho, a gente, como um todo, sabe que é um mercado muito difícil, muito realmente difícil de entrar. E não só para a mulher, mas quem faz engenharia, quem está assistindo a gente aí, a engenharia é difícil para todo mundo. Mas a mulher, além da dificuldade de mercado de trabalho, a gente enfrenta uma série de dificuldades que estão ali enraizadas no contexto social que a gente já vive. A sociedade em si, ela é machista em vários aspectos, ela é exclusiva, ela tende a colocar a mulher numa posição desfavorável em relação ao homem, e quando se tratando de mercado de trabalho, questão de equiparação salarial, a gente tem a questão de assédio, existe violência doméstica, então vários contextos sociais históricos fazem com que hoje a gente ainda tenha dificuldade. A Cida mencionou aí histórico, né, a gente até se assusta de ouvir que há tempos atrás, não faz nem 50, em torno de 50 anos atrás, a coisa era muito mais difícil. Então, a facilidade que a gente tem hoje, a gente deve a grandes mulheres que lutaram, que batalharam, que nos representaram bravamente aí, para que a gente chegasse num contexto, nesse cenário que a gente tem hoje. Então, é importante a gente saber que já foi muito mais difícil e que hoje a gente tem uma realidade bem mais favorável por conta dessa batalha, e saber que nós, enquanto mulheres que estamos aqui hoje, a gente tem o dever de continuar com essa luta, de continuar representando, de continuar batalhando e lutando por igualdade, e a gente sabe que a gente só consegue essa igualdade através de muita luta. Exemplos são as mulheres que a gente tem como inspiração até hoje, e essa questão de inspiração ela é muito relevante. Falo porque quando eu decidi fazer engenharia, não tem tanto tempo, mas a gente tinha poucas mulheres no mercado. E eu vou dar um exemplo que eu tive de inspiração, que é a nossa mediadora que está aqui hoje, que é a engenheira Cristiane Ramalho. Não sei se vocês sabem, mas a gente cresceu na mesma comunidade. E aí, lá na nossa comunidade, eu tinha ela como um grande exemplo. Uma mulher que nasceu dentro da comunidade e que se tornou engenheira. Caramba, quero ser igual a ela. Então, essas mulheres, elas são inspiradoras. Com certeza, a Aparecida Estrela inspirou muitas mulheres, a Fabíola também inspirou. Então, é importante nós, enquanto mulheres que estamos dentro de um contexto hoje, inspirar outras mulheres. Então, a gente sabe todas as dificuldades, a gente enfrenta todas elas diariamente. E aí, quando se fala em construção civil, na engenharia, o ambiente obra, ele é muito predominantemente masculino, é um ambiente hostil por si só. Hostil tanto pela presença masculina, como a linguagem que é utilizada no canteiro de obras, como, enfim, são pessoas que tendem a ser, é um contexto mais bruto, é um trabalho mais bruto. E aí a gente acaba realmente enfrentando essa hostilidade. E o que eu digo para todas as mulheres que visam entrar nesse mercado é que, claro, a gente tem que se adaptar ao mercado, com certeza, a gente tem que se adaptar ao mercado, mas um papel nosso enquanto mulher é fazer o mercado se adaptar a nós mulheres. A gente tem um papel social, a gente vai identificar, a gente vai se deparar com situações
de machismo. Isso é óbvio, com certeza, mas cabe a nós também fazer o mercado se adaptar à nossa realidade. A gente tem que ir cortando aos poucos, a gente tem que ir lutando contra isso, a gente tem que se posicionar, porque é através disso que a gente consegue ir adquirindo cada vez mais espaço. E as mulheres que hoje estão estudando, elas precisam acreditar que é possível, e muitas de nós aqui, estamos aí para provar. A nossa presidente do CREADEF hoje, a Fátima Có, é uma grande inspiração. A gente tem uma presidente, né, mulher no CREADEF. Então, meninas que estão estudando, muitas vezes a gente tem várias coisas que tendem a desmotivar a gente. Ah, mas você vai fazer engenharia, isso é um mercado, não tem espaço para vocês, não, é um mercado predominado pelos homens, é difícil. E eu falo que quando eu cheguei na empresa que eu estou atuando hoje, não tinha nenhuma mulher além de mim na situação, na época em que eu cheguei. E hoje é uma realidade totalmente diferente. Eu acompanhei essa evolução dos últimos 5 anos de mercado e a gente consegue ver uma presença muito maior no contexto. Tem muito mais mulheres trabalhando na obra. Então, a gente vê que as meninas que estão batalhando atrás disso, estão conquistando espaço, e isso faz com que cada vez mais mulheres conquistem espaço. A gente tem, não só na engenharia, a gente está focado na engenharia hoje, mas se a gente for analisar um cenário, na política a mulher também é minoria, e quem elabora as leis que vão fazer com que vão até promover mecanismos de inclusão é a política. E lá na política a gente tem pouca representatividade masculina. A Fabíola trouxe brilhantemente indicadores aí, a Aparecida também, e os indicadores eles mostram que, apesar da nossa população ser equilibrada, a gente tem até mais mulheres que homens em termos de população, mas a presença da mulher ainda é muito inferior em relação aos homens. Então, a gente consegue isso através de muita luta. Então, como a gente, dentro do nosso contexto, não tem a mesma facilidade, muito bem trazido aqui pela Fabíola da Agenda 2030, o ODS 5, eu já li o ODS 5, porque eu sou da área ambiental também, então ele é muito puxado em várias situações, em várias rodas de conversa, e é muito relevante. A gente precisa desses mecanismos para garantir uma maior participação feminina no mercado. Então, a gente, enquanto mulheres, a gente precisa inspirar mais mulheres, e todos os homens que estão nos assistindo agora, é importante que os homens também incentivem isso. Seja dentro do ambiente de trabalho, seja em casa, com as suas filhas, com a sua esposa, com todas as mulheres. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, e a gente precisa desses incentivos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando sobre isso. Esse espaço que a gente está tendo aqui agora é mais do que prova de que as coisas estão mudando. O fato de ter várias pessoas assistindo essa live agora, ter vários homens, a gente ter uma influência muito favorável do nosso presidente, o Denilson, que está sempre incentivando a gente a participar, ele faz muita questão da nossa participação. Então, a gente sabe que, por ser mais difícil para as mulheres, a gente acaba tendo que provar em dobro a nossa capacidade, querendo ou não. Então, quando uma mulher ela entra para fazer, ela tende a se destacar, porque ela tem que se destacar ainda mais. A gente é automaticamente subestimada por vários aspectos. A tendência é que subestimem a nossa capacidade, que subestimem até a nossa inteligência emocional, que subestimem... Enfim, a gente acaba sendo subestimada. E isso faz com que a gente se esforce o dobro e que, quando a gente apresenta resultado, a gente apresenta de verdade. Então, meninas que estão assistindo aí a gente, acreditem, olha a Aparecida aí, que está aí, a Cristiane, a Fabíola, a nossa presidente do CREADEF, a Fátima Có, que está nos assistindo aqui também. Então, a gente tem esse papel, e é importante que vocês que estão aí acreditem, ocupem lugares no mercado de trabalho, ocupem cadeiras na política. A gente precisa mudar esse contexto social que a gente vive hoje.
Então, o que eu tinha para falar era isso. Eu acho que eu ainda tinha mais alguns minutos de fala, mas eu vou aproveitar para a gente ter mais tempo no debate. E aí é isso. Muito obrigada, Stephanie, pela sua fala. Muito obrigada a todos. Agora nós vamos abrir o tempo para o debate, para as perguntas. Pessoal que está assistindo nossa live, fiquem à vontade para perguntar para qualquer uma das nossas palestrantes. Eu vou abrir para todas, para a gente fazer realmente um debate entre nós quatro, para ficar uma coisa bem, bem descontraída. Mas eu tenho aqui, de início, uma pergunta para você. Como está a programação do Abril Verde para esse ano? Olha, Lécio, né? Eu estou vendo aqui. Oi, Lécio, como é que está aí o Rio Grande do Sul? É verdade. Lécio, que tem origens nordestinas, ele disse que a mãe dele é o pai aqui do Rio Grande do Norte, mas ele tem quase 2 metros de altura. Eu digo, eu não sei como é que aconteceu, porque aqui a maioria dos nordestinos nós somos baixinhos. Aí vem um cabo com 2 metros de altura, esse gaúcho, barbaridade. É o seguinte, a nossa programação, o ano passado nós já estávamos em tempo de pandemia. Então, o que é que nós pela experiência do ano passado, nós temos um grupo de coordenação do Abril Verde, de elaboração dessa programação. Então, Elécio, a abertura do Abril Verde vai ser na Assembleia Legislativa da Paraíba, com uma propositura de um deputado aqui local, e vai ser assim no estilo videoconferência, tá certo? E a gente abriu para muitas empresas e entidades de classe relacionadas à Associação de Engenharia a Segurança do Trabalho, não a Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, Sinteste, sindicatos, empresas privadas, e elas elaboram a programação e está se organizando isso para ser nesse estilo de videoconferência, já que nós não podemos, aqui na Paraíba, nada presencial. Né? A alta da pandemia aqui está mais do que em julho do ano passado, então a gente está elaborando para organizar e como era que nós fazíamos nos outros anos. Durante os 30 dias do mês de abril, nós tínhamos atividade em todo o estado, inclusive cheguei a encerrar Abril Verde em Salvador, Abril Verde em Vitória, no Espírito Santo, sendo convidada para outros estados, nas nossas reuniões da SEST. Mas esse ano está sendo diferente, mas as empresas estão sim organizando. É tanto que no grupo a gente recebe pessoal perguntando qual será o símbolo. O nosso símbolo é o lacinho verde. Então, o Abril Verde, idealizado na Paraíba, né, por meu aluno, Nivaldo Barbosa, e pela Aparecida Estrela, professora dele. Hoje, a campanha, já está assim, nós temos uma lei municipal, a primeira lei estadual, se tornou patrimônio aqui na Paraíba, e a gente está se organizando para cada empresa fazer a sua ação. Então, a gente não para, tá certo? Então, vai ser divulgada essa programação nas nossas redes sociais, nós temos o Instagram, @AbrilVerdeOficial, tá certo? A mãe e o pai estão aqui na Paraíba. Se tiver alguém aí no Paraná, que me desculpe, mas toda mãe sabe quem é o pai, né? Então, eu sei que eu sou a mãe, eu sei quem é o pai. Então, estamos aqui, Elécio, não sei se eu lhe respondi, mas nós estamos bem articulados. E o Brasil inteiro que nos conhece, nós participamos de grupo a nível nacional, o pessoal vem no privado perguntar, Cida, qual é o símbolo esse ano? Qual será o tema? Então, assim, a gente está soltando essa programação na próxima semana e divulgando. Mas, de antemão, já posso dizer que no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, né, que nosso Abril Verde, ele foi criado exatamente no mês de abril, por ter o dia 28 de abril, gente, que é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, a cor verde, por ser verde a cor da segurança, e por ter o dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. Então, o Abril Verde, Stephanie, foi exatamente idealizado, baseado nesses 3 motivos, nesse dia, e a gente encerra exatamente no dia 28 de abril, Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente. Sério? Tá bom? Não sei se eu consegui responder, mas é isso. Ok, respondeu sim, Cida. Muito obrigado. Fabiola,
Como que a gente pode estimular a participação feminina de forma assim, protagonista, né? Que a mulher realmente seja atuante no sistema Confea-CREA? O seu vídeo está fechado, Fabiola. Isso é mania de plenário do Confé, que a gente tem que deixar os microfones desligados para não dar ruído. E deixa eu só comentar aqui, antes de dar a resposta, que eu entrei aqui no YouTube, eu vi a presidente Fátima Có aqui assistindo a nossa live. Para quem não sabe, a presidente Fátima Có, ela está no segundo mandato dela agora, mas ela, posso até levar um puxão de orelha aqui depois dela, mas, salvo engano, ela foi a primeira mulher presidente de CREA também, ela foi a precursora aí no sistema Confea-CREA, viu? E, então, é uma pessoa que tem bastante importância, o papel dela é muito representativo. Ela sabe o tamanho da admiração que eu tenho por ela, e eu entrei aqui no YouTube e vi ela aqui comentando as coisas, então, sinal, eu vou ter que falar isso, né? Porque às vezes muita gente conhece a Fátima de agora, mas a Fátima foi a primeira mulher presidente aí de um CREA. Posso até levar um puxão de orelha aí depois se eu estiver enganada, mas, salvo engano, é isso, 90% de certeza. Tá? Bom, essa pergunta aí que você me fez é uma pergunta que ela aparentemente é simples de responder, mas ela não é simples de responder ao mesmo tempo, né? Pelo simples fato da gente não ter uma resposta pronta. Por que nós temos baixo percentual de mulheres nos plenários? E aí vem a reação em cadeia. Baixo número de diretora, baixo número de coordenadoras de câmaras especializadas, né? Então, vamos começar assim, no problema lá da base. Por que nós temos poucas conselheiras? Não é uma resposta que é pronta, é uma resposta que ela tem que ser construída por meio do debate, né? Por quê? Será que é o problema da entidade não indicar a mulher? Será que não tem esse costume? Ou será que também é falta de interesse da mulher em também estar participando dessas atividades que são mais ligadas ao sistema Confea-CREA, né? Porque eu falo por mim, eu tive uma formação de base que eu já venho desde o CREA Júnior, né? Trabalhei no CREA Júnior desde o meu primeiro período de engenharia. Então, eu já me formei ainda na gestão do presidente Joel, quando ele era presidente do CREA Paraná. Então, eu já me formei com a cabeça, assim, voltada para o sistema Confea-CREA. Eu tinha minha vida profissional fora, mas eu sempre também estava engajada nas entidades de classe, né? Seja sindicato, seja CREA Júnior, seja, para vocês terem ideia, até entidade de classe que não tinha nem vaga para sócio acadêmico, eu ia lá e pedia uma vaga para mim e para estar lá trabalhando no meio da entidade. Então, eu sempre fui muito de procurar os espaços, né? E eu lembro que, à época, meus pais falavam muito isso para mim: você está envolvida com isso, mas isso não dá dinheiro, que não sei o quê, como é que você vai pagar aluguel, como é que você... Eu não sabia explicar. Eu falei assim, olha, eu não sei explicar, eu sei que é uma coisa que faz parte de mim, é uma coisa que eu acho que eu tenho que fazer, né? E é uma coisa que me dá muito prazer, porque apesar de eu não ter ganho financeiro com isso aqui que eu faço, o meu ganho foi imensurável, porque foi graças a essa vivência que hoje eu estou no Confea, né? Numa gerência de bastante importância, que a presidente Fátima também foi gerente da GRI, a mesma gerência que eu ocupo hoje. Então, você imagina o tamanho da responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Então, o que acontece? Será por que as mulheres não estão vindo mais para os plenários? Porque quando você fala para uma mulher que às vezes não tem toda essa vivência que nós temos de sistema Confea-CREA, quando você fala para ela, uma mulher que já é mãe, que é engenheira, que trabalha, nesse tempo de pandemia, teve que virar professora de filho na escola, porque a aula é tudo remoto e a mãe vira professora, né? E aí tem família para cuidar, e tem inúmeras outras atividades, às vezes tem um papel na igreja e tudo, tem outras atividades, né? E aí, quando você fala para essa mulher, quando você a convida para vir para uma entidade, a Cida sabe disso, para trabalhar, porque na entidade clássica que mais tem para fazer é trabalho, né? Você não vai... O glamour são os eventos, né? Quando você vê lá o evento, é a fase glamurosa, que você vê a coisa bonita ali acontecendo, mas o dia a dia da entidade é um dia a dia de trabalho,
né? E, além disso, se a pessoa ocupa um cargo de diretoria na entidade, ela assina o CPF dela também junto com o presidente, né? Ela é responsável por aprovar a conta, por rejeitar a conta, né? Então, quando você chama a mulher que tem já diversas atribuições para fazer parte de uma entidade e fala para ela que ela vai ganhar conhecimento, que ela vai ganhar networking, que ela vai ganhar um monte de outra coisa, mas que ela não vai ganhar dinheiro com isso, né? Muitas já se desmotivam, né? Muitas já se desmotivam. Então, o papel que eu faço, assim, que eu gosto de ponderar é, será até que ponto que as entidades realmente não estão indicando mulheres, ou será que é porque nós realmente não temos tido mulheres interessadas em ocupar esse espaço? Porque a minha experiência, assim, de conversando com centenas de mulheres aí espalhadas por esse Brasil, uma coisa elas têm em comum. Toda mulher que se envolve numa entidade classe, ela é reconhecida, ela consegue ali ocupar uma posição, né? Só que para você ser reconhecida, primeiro você tem que dar o primeiro passo, você tem que procurar a entidade, né? E aí vem a reação em cadeia ao contrário. Você se envolve na entidade, entra na entidade, é indicada ou é eleita para um cargo de conselheira, né? E aí, já estando dentro do CREA, você se elege ou para uma coordenação de Câmara, ou para uma diretoria de CREA. Então, perceba que tudo é uma reação em cadeia, mas de coisas que começam lá na base. Por que temos poucas mulheres nos CREAs? Talvez essa pergunta deve ser feita de outra forma. Por que nós temos tão poucas mulheres atuando de forma mais incisiva dentro das entidades de classe? Porque é lá que tudo começa. A gente fala sistema Confea-CREA, mas o termo correto que eu acho que deve ser utilizado é sistema Confea-CREA mútua e entidades de classe, porque são as entidades que são a base do sistema, né? São a base. Então, eu atribuo muito isso. Ou será que é falta de gestão de tempo? Será que a gente precisa fazer mais palestras nos grandes eventos da gestão de tempo da mulher? Será que a gente precisa focar mais na vivência da pessoa dentro de uma entidade de classe, né? Pegando esse gancho, Fabiola, da sua fala, uma das coisas que eu vejo também, muitas vezes, é falta de conhecimento, né? Exatamente. Uma das coisas, né? Não só as mulheres, mas o recém-formado, digamos assim, ou o estudante de engenharia, ele pouco conhece sobre as entidades de classe, né? Muitas vezes saem da faculdade sem nem saber praticamente o que é um CREA. Imagine um Confea, uma mútua, uma associação. Então, muitas vezes é por falta de conhecimento. Mas, aproveitando o seu gancho, introduzindo a Stephanie aqui na nossa conversa também, o professor Brito pergunta o seguinte, Stephanie: hoje, vocês sentem que o mercado está melhorando ou continua a mesma coisa? E você está satisfeita com as mudanças do mercado? Olha, sem sombra de dúvidas, o mercado ele melhorou muito em relação à participação feminina. Eu tenho 14 anos aí, quase 15, de construção civil, e vejo que hoje o cenário é diferente do que era lá atrás, lá em 2008, lá em 2009. A presença feminina, ela está bem maior hoje. E, como eu disse, a gente acaba sendo subestimada. Mas como que a gente consegue provar diferente? Mostrando que a gente pode. Então, essa presença feminina, ela está aumentando e as mulheres estão mostrando, através de resultados no trabalho, que nós somos, sim, capazes de ter bons resultados, de tocar excelentes obras, enfim, na área da segurança, então, nem se fala, posso citar várias engenheiras de segurança aqui que são extremamente competentes e vêm trazendo melhorias para o mercado, evolução. Então, dizer que o mercado não melhorou seria... não tem como dizer que não melhorou, melhorou bastante. Satisfeita a gente nunca pode estar, porque a nossa busca é pela igualdade, pela equidade, e hoje a gente ainda não tem isso. A gente precisa melhorar cada vez mais. Então, as mudanças aconteceram, e aconteceram através da luta de muitas mulheres, da representatividade de várias,
e a gente, como precisa melhorar, a gente tem que ir atrás dessa melhoria. Foi muito bem colocado pela Fabíola, muitas vezes omissão das mulheres na participação. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver. Se a gente quer mais participação feminina, a gente tem que participar mais. Então, a gente precisa acreditar, a gente precisa ir atrás, a gente precisa ir em busca dessa igualdade. Então, a gente só consegue isso através de luta, de engajamento, de participação. Não adianta a gente ficar de casa reclamando que as condições não estão favoráveis. A gente precisa ir em busca, ir na luta. Assim, seguir assim, um exemplo de mulheres que aqui estão agora, que são representantes, e buscar mais participação ainda. Então, é isso. Meninas, agora eu vou fazer uma pergunta, não especificamente para ninguém. Sintam-se todas à vontade, porque, na verdade, a pergunta são para todas. A nossa presidente Fátima Cor, presidente aqui do CREADF, ela queria ouvir a opinião de vocês quanto um trabalho junto às escolas de ensino médio para incentivar as meninas a optarem pela engenharia, esclarecendo as oportunidades e quebrando os tabus, né? Posso? Pode. É que eu adoro esse tema. O que acontece? Vou dar 2 exemplos, tá? A Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, as professoras lá fazem um trabalho extremamente bacana, além de toda a conscientização, né, no próprio campus universitário, mas elas vão além também. Tem um programa que chama Meninas na Ciência, Meninas nas Exatas, lá, onde elas vão visitando, fazendo esse trabalho junto com alunas de graduação em escolas de ensino fundamental, para vocês terem ideia. Já começa lá na base falando que matemática é coisa de mulher, aí vai para o ensino médio que física é coisa de mulher, né, que matemática é coisa de mulher. Então, assim, é muito interessante esse trabalho que as professoras lá fazem, porque você já começa, a criança ela já cresce e já se forma com essa outra mentalidade, né, porque o senso comum é que mulher querendo ou não, o senso comum é que mulher tem que ir para a área de humanos. Eu falo que eu vivi muito isso na pele, até dentro da universidade. Mas eu que fiz elétrica, era eu e mais uma colega só na sala, e era muito preconceito. Eu falo mesmo, eu enfrentei preconceito dos meus colegas, de olharem para mim, e era esse tipo de frase, né? Empresa não contrata, não sei o quê, que mulher, não, é difícil e tal, né? Então, eles fazem um trabalho que eu sempre gosto de citar, e aí é legal quando a gente faz esse link com o ODS 5, porque o ODS 5 trata do empoderamento de mulheres e meninas, né? E eu creio, sim, para mim, eu acredito veemente nisso, que uma das profissões mais empoderadoras que nós temos é a profissão da engenharia. É a profissão que tem maior índice de desistência, né, no curso, e quem se forma porque sabe do que está fazendo, sabe do que está falando. Eu destaco também um outro programa que aí já a nível internacional, que o CONFEA tem trabalhado para assinar um acordo de reciprocidade, um acordo de cooperação técnica com essa entidade, que é a ASHRAE. Tá? Tem sedes no Brasil, tem a ASHRAE Brasil e tudo, que é uma entidade que ela é mais voltada para a área da engenharia mecânica. Pra vocês terem ideia da dimensão da coisa, a ASHRAE hoje possui esse programa de empoderamento de meninas em mais de 132 países, onde eles vão nessas escolas de ensino fundamental, né, ensino básico, e já começa a plantar essa sementinha de que engenharia é coisa de mulher, exatas é coisa de mulher, física é coisa de mulher. Então, eu acho que seria de vital importância, cada vez mais, o sistema CONFEA buscar essa aproximação com as universidades. A minha experiência, quando eu vou na UNB, com a reitora, esqueci o nome dela, gente, ela é até geóloga, ela é até profissional de sistema também, me deu branco aqui o nome dela, Márcia Abrão, esqueci o nome dela, nossa, desculpa. Mas a minha experiência é que nós somos muito bem recebidos pelas universidades quando a gente procura eles para dialogar.
porque tem tanto trabalho em conjunto que pode desenvolver. Enquanto CREA Júnior mesmo, uma das nossas missões era ir na faculdade e fazer palestras sobre o sistema Confea-CREA. Só que eu ainda vou um pouco além, assim, eu acho que eu vou um pouco além, que eu acho que é o desejo de muita gente que eu já ouvi conversando dentro do sistema. Eu acho que, pelo menos no primeiro período de graduação das engenharias, agronomia e geociências, tinha que ter uma matéria específica explicando o que é o sistema Confea, CREA, mútua, entidade, sindicato, porque o que a gente vê hoje é essa questão da inversão de papéis, né? O CREA muitas vezes é cobrado por algo que não está dentro da legalidade. Então, eu acho que deveria ter, que se pense num projeto de inserir uma matéria sobre o sistema Confea-CREA dentro da grade da graduação e, baseado nisso, que se insira também essas pautas, igual a questão da pauta do programa Mulher, da Mulher na Engenharia. Enfim, é começar de fato na base e não agir para tampar um problema que já vem de décadas, né? Engenheiras, infelizmente nosso tempo está no fim. Eu queria ainda fazer um monte de perguntas ainda que eu tinha até feito aqui, mas infelizmente não vai dar tempo, porque a gente tem um prazo a cumprir, para não se prolongar muito, porque a nossa live ficou de 1h30, né, até as 21 horas, então ainda temos aí 4 minutinhos para finalizar. Então, eu vou passar a palavra para vocês poderem fazer as considerações finais. Podem ficar à vontade. Pode começar com você, Fabiola? Pode. Bom, Cris, eu só posso agradecer. O Benvenuto sabe como que eu sou apaixonada pela ANEST. Eu me identifico com a forma que a ANEST trabalha, né? Gosto muito, é sempre um prazer para mim estar junto com vocês. Cida, minha amiga querida do coração, né? A nossa colega aí, a Stephanie, que eu estou conhecendo hoje, mas gostei tanto de ouvir ela falar também da Abraeste, quero conhecer mais a Abraeste, e deixar o convite aqui, viu, Cris, para todo mundo que está nos escutando, né? Gente, o Confea é a casa do engenheiro. Indo em Brasília, vão lá no Confea, vamos tomar um café, vamos tomar água, vamos conhecer o conselho de vocês, vamos ver como é que funciona uma plenária, tá? Então, esse é um convite que eu faço. Eu faço muito isso para estudante de graduação, que nem sabe o que é CREA, muito menos o Confea, e vira e mexe, eu estou recebendo estudante lá, mas eu também deixo esse convite aqui para os nossos ouvintes. Quer conhecer o Confea? Chega lá que nós vamos tomar um café junto. Obrigada, Fabiola. Cida, estrela da noite. Estrela é sobrenome mesmo. Muitas pessoas acham que isso aqui é brincadeira, mas eu nasci estrela, fazer o quê? Né, Fabiola? Então, tem que assim, brilhar. Eu agradeço muito o espaço, né? E, assim, eu vi essas meninas jovens, que eu digo bem mais jovens, que eu acho que tanto a Fabiola como a Stephanie, quando nasceram, eu já estava nos canteiros de obra. Com relação a preconceito, eu sofri sim, mas na minha época a gente não sabia o que era bullying, o que era assédio, o que era nada. Então, a gente tirava de letra, assim, saía e ia administrando. E estamos aqui. Viemos e vencemos. E o desafio hoje, com esse programa do sistema, né, a gente começar a ser protagonista na nossa história enquanto mulher no sistema. A gente tem que incentivar mesmo. A minha proposta aqui, esse ano, porque quando Fabiola me apresentou, era 2019, foi um ano difícil para mim. Eu passei por um tratamento de saúde, infelizmente tive que me afastar. Veio 2020 e a pandemia. Mas aqui no nosso estado da Paraíba, a gente incentivar mais registros de profissionais engenheiras, agrônomas, profissionais de geociências, convictas de que estamos caminhando na direção correta, né? E reforçar sempre o compromisso de consolidar os nossos direitos sociais e enfatizar a política pública para as mulheres nas dimensões que elas merecem. É isso. Obrigada. Obrigada, Cida. Stephanie, suas considerações finais, por favor. Olha, eu só tenho a agradecer pelo convite, pela participação e dizer que a gente precisa de mais eventos como esse, a gente precisa da participação e do engajamento de cada vez mais mulheres.
Então, é importante essa participação efetiva, que a gente consiga, através disso, trazer mais mulheres para a engenharia, trazer mais representatividade e conseguir aí que a gente tenha um cenário cada vez mais melhor para nós, enquanto mulheres, dentro do mercado. Então, é isso, acreditem, só é possível se a gente fizer, então vamos fazer, vamos lutar para isso, vamos ir atrás, que as possibilidades existem, vamos fazer elas acontecerem. E é isso, gratidão. Muito obrigado pela participação de vocês, engenheira Fabíola, engenheira Cida, engenheira Stephanie. Obrigado aos presidentes da ANEST, senhor Benvenuto. Obrigado também ao presidente da Abraeste, o senhor Denilson Santana. O senhor Denilson, muito obrigado pela participação de todos. Eu fiquei muito grata com o questionamento, não o questionamento, com a fala da Stephanie, como ela citou, que é a verdade, rapidamente, para fazer as minhas considerações, que a gente mora na mesma comunidade, por sinal, é uma comunidade pobre, né? Hoje em dia, na Vila verdade... Telebrasília, a gente tem que falar, Vila Telebrasília. Da Vila Telebrasília, então, na época mesmo, quando a gente era pequena, era uma favela, enfim, nós vencemos, né, Stephanie? E, graças a Deus, vencemos dentro da engenharia, que foi o que nos proporcionou hoje em dia a gente ter um emprego, proporcionou ter status, proporcionou ter um salário não tão bom, né, gente? Vamos ser verdadeiros, que já foi melhor um dia, mas sim, com um emprego digno, com um salário digno. Então, assim, eu só tenho a agradecer a engenharia, foi uma ótima escolha que eu fiz na minha vida, quando eu iniciei, que também foi uma batalha, viu, Cida? Que eu me formei, eu entrei eu iniciei em 2002, então, assim, de 100 alunos da turma, eram 5 engenheiras, eram 5 mulheres, várias desistiram, sobrou eu e mais uma ou duas que se formou na época, então, assim, e sempre com aquele preconceito, né? Sempre com aquele preconceito de, pô, mulher na engenharia, o que você está fazendo aqui? Você é doida? Você é louca? Enfim. Mas agradecer a presença de vocês, foi excelente. Pena que o tempo é pouco, não deu para a gente discorrer sobre, ainda que o tema é muito grande, né? Dava para falar bastante coisa. Mas, enfim, o que eu quero deixar para vocês aqui que nós vamos ter uma próxima live no dia 19/4, tá? O assunto vai ser sobre GRO, PGR da nova NR1, né? Com o auditor fiscal do trabalho, o senhor Gianfranco Silvano Pampalon, e o juiz da 7ª Vara do Trabalho de Natal, gestor regional do Programa do Trabalho Seguro no Rio Grande do Norte, doutor Alexandre Érico Alves da Silva. A live será mediada pelo presidente da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do Rio Grande do Norte, o senhor Abias Vale. Então, assim, convido a todos a participarem dessa próxima live no dia 19/4, aqui conosco. Então, agradeço a todos. Senhor Benvenuto, gostaria de falar alguma coisa para finalizar, senhor Denilson? Agradeço a todas vocês, foram brilhantes, né? Muita satisfação de estar aqui com todas vocês, de prestigiar vocês, que realmente merecem um trabalho que vocês vêm realizando. Aparecida há muito tempo na ANEST, na SPB, a Fabíola é brilhante lá no CONFEA, com o programa Mulher, ela sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Também quero parabenizar a Cristiane Ramalho pela mediação, muito obrigado. A Stephanie Jardim também, né, uma voz muito bonita e fala muito bem. Parabéns a todos vocês. Agradecer aqui ao presidente Denilson Santana, ao nosso coordenador do canal ANEST TV, o André Brito, que é quem fica por trás das câmeras, mas é quem trabalha firme para que isso aqui aconteça. Então, quero agradecer muito a vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Denilson? Bom, eu realmente não tenho até palavras para descrever esse momento importante que a gente teve a condição de proporcionar às engenheiras do Brasil,
né, e eu puxando a sardinha para a Abraeste, né, 2 representantes de peso da nossa entidade, que realmente é uma efetiva participante junto da ANEST, não poderia realmente sair mais grato desse momento importante. Parabenizar a todos que estão aqui participando, em especial as mulheres, e, assim, ressaltar, agradecer a participação do CREADF, e não os esforços pela engenharia como um todo, mas dando o apoio merecido para a engenharia de segurança do trabalho. Agora a Cris, que também é uma conselheira do CREA, está sentindo realmente o trabalho que passa um conselheiro aqui, que é quem defende também as nossas modalidades. Mais uma vez, agradeço a todos, parabenizo aqueles que estiveram aqui nos representando e tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos, boa noite, presidente Fátima Có, boa noite, o pessoal do YouTube, pela participação, pelas perguntas, pelas parabenizações, tivemos muitos elogios, meninas, aqui no YouTube, pena que não deu para passar, mas foi só elogios, então parabéns a todos, obrigado àqueles que assistiram, que estiveram conosco aqui nessa noite de hoje, que deu um tempinho do seu tempo para escutar essas mulheres aqui que estão batalhando dia a dia de sua vida para as conquistas, né, para as novas conquistas todo dia que buscamos, né. Então, muito obrigada a todos, boa noite, tenham uma excelente noite. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, Cris. Obrigada, presidente Bevenuto, presidente Denilson. Foi um prazer revê-los, mesmo que de longe, mas, ó, saudade grande no meu coração.